Olá, pessoal, Juliana Alencar aqui. Hoje eu vim falar um pouco sobre carga difusa e as formas que a gente tem para caracterizar ela e compreender um pouco melhor o seu funcionamento e sua influência nos processos de degradação dos cursos d'água. Eu sempre trago aqui nos vídeos, né, os fatores que resultam aí na degradação dos cursos d'água e já falei em alguns momentos sobre a poluição difusa. Mas eu acho importante aí a gente retomar a definição desse termo para, né, balizar um pouco melhor aqui o conteúdo do vídeo. Então, quando a gente pensa em poluição hídrica, em degradação de cursos d'água, a gente caracteriza aí o tipo de poluição em dois tipos. A gente tem as cargas pontuais, que são aquelas que a gente está mais acostumado a associar a processos de degradação de cursos d'água, que são os esgotos, sejam eles domésticos ou industriais. E aí a gente diz que são pontuais porque essa carga, né, poluente aflui ao curso d'água de forma pontual. E a gente evidencia isso olhando ali naquele curso d'água que está degradado, poluído, e observando tubulações chegando no curso d'água e lançando essas cargas poluentes. Então, né, associado a isso, né, sabendo que essa carga poluente chega de forma pontual no curso d'água, a gente consegue rastrear, entender quem que foi o gerador dessa poluição e assim por diante. Já as cargas difusas, né, como o próprio nome diz, elas são difusas, elas são geradas de forma difusa ao longo da bacia hidrográfica e elas afluem para o curso d'água nos eventos de chuva. Então, sempre digo isso também, né? Que as chuvas lavam a superfície da bacia hidrográfica e carregam tudo que está ali, né, disperso para o curso d'água. Então, numa cidade, né, que tem uma produção aí de cargas poluentes, né, de resíduos que ficam, né, soltos na superfície da cidade, tudo isso vai ser lavado para o curso d'água e gerar degradação. Então, dito isso, né, sabendo agora a definição do que são as cargas difusas, a gente consegue entender um pouco melhor, né, das necessidades desse tipo de carga poluente para que a gente faça o monitoramento e a caracterização dela. Então, sabendo que são cargas, né, geradas de forma difusa na bacia hidrográfica, elas são lavadas para o curso d'água, a gente já consegue aí, né, entender que a geração dela tem muito a ver com o tipo de uso e ocupação do solo. Então, um dos fatores importantes para a gente caracterizar, né, as cargas difusas é entender a dinâmica de uso e ocupação do solo que tem ali naquele território que a gente está trabalhando. Uma outra estratégia é o monitoramento da qualidade da água que a gente já emprega nos estudos, né, que envolvem cursos d'água. Só que o monitoramento direcionado à caracterização das cargas difusas, ele tem algumas particularidades, né? Porque se a gente simplesmente amostrar a água que está lá no curso d'água diretamente, a gente não tem essa separação do que é carga pontual e do que é carga difusa, né? Porque vai ter tudo ali misturado. Ao passo que, se a gente programa nosso monitoramento para fazer essa amostragem na superfície da bacia, por exemplo, na sarjeta ou até mesmo dentro de uma boca de lobo, a gente consegue ter essa separação do que é a carga difusa, né? Porque a gente intercepta ela antes de chegar no curso d'água. E aí, fazendo uma conexão, né, ali dos pontos de amostragem com a tipologia de uso e ocupação do solo, por exemplo, né, eu quero caracterizar o tipo de carga difusa gerado no tipo de uso, né, no tipo de solo residencial. Então, eu isolo lá, né, faço o meu mapeamento, né, em escala de planejamento lá no mapa, de uma microbacia com a tipologia de uso do solo residencial, por exemplo, escolho lá um ponto de amostragem, uma boca de lobo, etc. E aí, com isso, eu consigo saber que aquela carga, né, aquela água que escoou por aquela sarjeta que eu vou coletar, por exemplo, ela veio de um tecido residencial, então ela carregou a contribuição lá de carga difusa desse tipo de uso do solo. Aí, por exemplo, um outro tipo de uso do solo. Eu vou captar numa sarjeta ou boca de lobo que coleta uma microbacia
de uso, por exemplo, industrial ou comercial. Então eu sei que aquela água que está escoando pela sarjeta, ela lavou uma parcela do solo que tem essa característica. Então, com isso eu consigo caracterizar o que cada um desses tipos de uso do solo costumam agregar em termos de carga poluente para o meu escoamento, né? Porque no fim das contas, o processo de degradação do curso d'água vai ser a somatória de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas cada parcela, né, da bacia hidrográfica, com as suas características diferentes, vai contribuir de uma forma diferente também para a formação desse todo, né, de carga poluente que chega no curso d'água. Então, a gente já tem referenciais teóricos, né, da literatura, né, principalmente a literatura americana, porque o principal pesquisador que cunhou esse termo de cargas difusas e foi precursor aí em toda a conceituação do que são as cargas difusas, ele é americano, né, o Novotny. Então, quem tiver interesse no tema, vale a pena pesquisar os materiais dele, né? Ele tem livro, artigos diversos tratando dessa temática. Então, quando a gente olha esse referencial teórico, a gente já meio que sabe o que esperar quando a gente tem determinados tipos de uso do solo. No entanto, cada bacia hidrográfica é uma bacia, porque o que chega de carga difusa é uma interação de diversos fatores, né? Assim, a prioridade sempre que a gente vai fazer a caracterização da produção de carga difusa numa bacia hidrográfica é que a gente faça o monitoramento, porque através do monitoramento a gente consegue entender melhor as especificidades daquela bacia hidrográfica e extrapolar, né? Porque assim, a gente não coleta, né, quando a gente caracteriza por monitoramento todos os pontos de geração, né? Assim, por exemplo, de condução de escoamento superficial da bacia. A gente escolhe, né? Por exemplo, vamos supor, né? Estou caracterizando uma microbacia aí dentro de São Paulo que aflui para o córrego, vamos lá, Aricanduva, né? Uma microbacia pequena, e aí eu estou estudando para entender a dinâmica de produção de cargas difusa, etc. Então eu escolho lá, ao longo da bacia, de repente, 6 pontos, um ponto para tipologia residencial, outro para comercial, industrial, áreas verdes, áreas de vulnerabilidade social, e deixa eu pensar em mais um. Esqueci, acho que 5 caracterizou bem, mas enfim, né? Se tivesse outra tipologia, escolheria mais uma. Aí eu vou fazer um ponto de amostragem para cada tipologia e vou caracterizar. E aí, com base nisso, eu extrapolo essa produção para toda a bacia hidrográfica e faço um modelo de geração de carga difusa para calibrar um modelo de qualidade de água. Então vejam, né? Se a gente tem dados específicos da microbacia, a gente faz isso. Se não tem, a gente tenta buscar na literatura resultados que sejam representativos para aquela área. Por exemplo, um dado da literatura americana para geração de cargas difusas vai ser pouco representativo da realidade brasileira, porque nós temos questões culturais, sociais, econômicas, educacionais próprias da nossa realidade no nosso país. Então, o ideal é que a gente busque dados, né, de áreas que são próximas, né, que reflitam a mesma realidade. Então, por exemplo, São Paulo, existe um referencial teórico sobre carga difusa do programa de monitoramento que foi feito na Guarapiranga. Então, e existem outros dados, né? Por exemplo, no programa de revitalização do Córrego Jaguaré, em São Paulo, que é uma bacia afluente ao Rio Pinheiros, também tem muitos dados de qualidade da água referente à carga difusa. Enfim, então a gente vai buscando esses dados, né, para alimentar nosso modelo teórico, porque a gente não vai conseguir coletar, por exemplo, né? Mas a gente tem, enfim, a gente tem que buscar isso, né? Tem em Mogi, foi feito um estudo grande de caracterização de carga difusa. No Sul, pessoal, né? No Rio Grande do Sul, o pessoal também tem trabalhado com isso, em Minas, enfim. A gente vai ter que buscar esse dado que seja mais representativo da realidade da microbacia que a gente está trabalhando. Ok, então feito todo esse contexto, né, da gente entender o que são cargas difusas, que a gente precisa monitorar ou, né, sempre que possível monitorar em sarjeta, em boca de lobo, e quando não possível, né, partir para modelos teóricos com dados que reflitam mais ou menos a mesma realidade.
vamos olhar um pouquinho aqui essas fotos que mostram para a gente, né, um pouco da realidade do monitoramento de carga difusa. Aqui nessa primeira foto a gente tem um amostrador de carga de, né, um amostrador de qualidade de água automático. Então, essa caixinha aqui, né, que está aqui do lado, que fica com um sisteminha de bomba que succiona a água de um ponto que eu estou querendo aí fazer um monitoramento automático. Aí dentro dessa máquina ali que a gente está vendo, com essa tampa cinza, tem um tambor com garrafinhas que vão armazenando essa água coletada. Então a principal vantagem da gente ter um amostrador automático é que a gente consegue fazer essas coletas, né, ao longo do tempo. Então a gente consegue identificar o padrão, por exemplo, né, de carga poluente ao longo de um evento chuvoso. Então, né, se vocês olharem aqui, tem várias garrafinhas, né, que já tem aí, né, já mostra um evento, né, de chuva, então já foi feita a coleta, e aí é bem interessante pela coloração, né, a gente consegue já evidenciar meio que o pico de concentração de cargas poluentes do evento chuvoso. Então, no geral, né, isso é um dado que a literatura já traz, e, né, a literatura traz porque identificou esse padrão ao longo da análise de vários estudos feitos, sobre carga difusa. Então, observa-se que a maior concentração da carga poluente está nos primeiros momentos da chuva, né? Então, os primeiros momentos da chuva, ele vem lavando, né, aquele grosso da carga poluente que está disperso na bacia hidrográfica, e depois isso vai se dissipando, né? E a gente vai observando o escoamento cada vez mais limpo. E é a mesma coisa, né? Se eu tenho por exemplo, uma semana em que a gente engata vários dias de chuva, esse escoamento vai vir limpo, né, com o passar do tempo ali, porque a água, a chuva tá lavando essa cidade constantemente ao longo daquele período. Então, né, tem uma tendência do início ser muito concentrada, a carga poluente, depois isso ir se dissipando. E aí tem, né, quem se interessa pelo tema e quer fazer uma experimentação aí prática, dá para a gente observar isso, por exemplo, em água de telhado. Se a gente, né, se a gente quiser fazer esse ensaio em casa, né, já fiz, é bem legal. Esperam, né, um período aí que tá alguns dias sem chover, e aí, né, quando tiver iniciando aquela primeira chuva depois de dias sem chuva, pegue a saída da calha da sua casa, pega umas garrafinhas, copinho de plástico, sei lá, e façam amostragens assim ao longo da chuva. Você consegue ver bem nitidamente essa evolução do padrão da coloração da água, né? Porque a gente acaba evidenciando isso pela coloração, né? As águas mais turvas, mais escuras, têm uma maior concentração de material e as mais clarinhas menos. Então, se você fizer isso ao longo do tempo, você vai conseguir ver no seu telhado, né? Que é esse potencial de lavagem da chuva. Então, é bem interessante. Então, é isso que o amostrador automático faz, né? Ele vai coletando o escoamento lá, né, ao longo da precipitação e depois a gente consegue pôr isso em gráfico e analisar, né, o pico, em que instante da chuva se deu o pico de concentração, né, em que momento parou de ter impacto a carga difusa. Então, a gente consegue construir um polutograma, né, e aí a gente consegue sobrepor o polutograma ao hidrograma e com isso ter essa dimensão do comportamento da carga difusa ao longo do evento chuvoso. E aí é importante ressaltar aqui que tem vários fatores que alteram a dinâmica de carga difusa numa bacia hidrográfica. Então é bem complexo assim, né? A gente monitorar e buscar um padrão de referência do que é produção de carga difusa em uma bacia hidrográfica. Porque tudo altera isso, né? Por exemplo, vou estressar alguns fatores que alteram a dinâmica da produção de carga difusa. Então, por exemplo, uma mesma bacia hidrográfica, se a gente tem aí um período de 30 dias sem chuva e chove, vai vir assim aquele escoamento superficial podre, né, com muita poluição difusa. Se a mesma bacia hidrográfica está chovendo todo dia, o padrão de poluição difusa mostrado vai ser bem baixinho, porque está chovendo todo dia e está disperso, né? Está diluído ao longo dos dias as cargas poluentes. É, por exemplo, se a gente tem uma mesma
o mesmo padrão de uso e ocupação do solo, exatamente a mesma coisa, assim, mesmo tipos de casa, tipos de rua, mesmo, né, mesma condicionante de uso do solo ali. Se a gente tem a mesmíssima condição, por exemplo, se numa área eu tenho determinado tipo de uso, tipo de solo, e na outra eu tenho outro tipo de solo, posso ter um padrão bem diferente de aporte de sedimento no escoamento superficial, porque é isso, né? Eu tenho solos mais suscetíveis à erosão do que outros. Por exemplo, mesmo cenário de novo, bacia exatamente igual, mas eu tenho uma muito inclinada e outra pouco inclinada, também muda o padrão. Outra coisa que muda muito padrão é eficiência de varrição urbana. Então, por exemplo, eu tenho uma bacia que neste período desse ano eu tenho a prefeitura com um contrato de prestação de serviço com uma empresa muito eficiente, muito boa, que faz uma boa varrição, uma boa limpeza pública, eu vou ter muito menos carga difusa chegando para o curso d'água. Agora, se eu estou num outro momento da bacia hidrográfica que, por exemplo, às vezes está sem contrato de prestação pública de varrição, as cargas se acumulam de forma muito exacerbada e isso se reflete na qualidade da água, do curso d'água. Então veja o quão complexo, né, a gente caracterizar a carga difusa, né? Então a gente sabe mais ou menos o que esperar de uma determinada parcela do solo que tem um determinado tipo de uso e padrão de ocupação, mas a gente nunca vai ter certeza do que a gente vai amostrar, porque tem essas dinâmicas que alteram muito a concentração, né, dessas cargas poluentes. Então, né, a gente tem que ter um pouco isso em mente, né? E aí, assim, é muito legal trabalhar com esses amostradores automáticos, porque eles vão coletando aí, a gente só precisa, né, enquanto investigadores, enquanto pessoas, né, técnicos que estão atuando ali naquele processo de coleta de dados, a gente só precisa, né, manter lá a comunicação com o equipamento e buscar quando as amostras estiverem, né, tudo tiver coletado, tiver cheio, a gente vai lá, amostra, porque não pode também deixar lá a amostra, né? Ela tem um tempo de validade para ser levada para o laboratório. Então a gente pega essas garrafinhas, leva para o laboratório e tem o resultado, né? Aí eu vou mostrar uma outra realidade que é de não ter o amostrador automático. Porque esse amostrador automático, ele é incrível, mas a gente tem algumas complexidades, né, que são adicionadas quando a gente vai usar um amostrador automático. Então, primeiro que você tem o equipamento hidromecânico, tem que ter um cuidado ali no manejo, né, na manutenção, para que tudo sempre esteja funcionando de forma adequada. Mas além disso, é um equipamento muito caro, então a gente não tem muitos, assim, né? Não é que, o laboratório tem 30 equipamentos. Não, geralmente tem um, né? Um, dois no máximo. E aí você vai revezando ali nos pontos. Além disso, né? Então tem a complexidade socioeconômica do nosso país. Então, como é um equipamento caro, tem fiação, tem esses elementos que às vezes são de interesse aí. Tem uma questão associada a roubo. Vocês veem que aqui na foto, né, ele tá dentro de uma caixona metálica, a gente tranca, né, e vê bem onde que vai deixar para não ter risco de ficar sem o equipamento. Mas trabalhar com equipamento assim adiciona essa complexidade da gente ter que ter um cuidado muito grande para que a gente não perca o equipamento, porque é um equipamento caro. Então, em áreas urbanas, a gente tenta fazer parcerias com a comunidade, assim, né? Então, por exemplo, eu vou monitorar uma boca de lobo específica, né, mapeio os moradores para entender, né, o morador que tá ali com a casa em frente àquela boca de lobo, né, conversar com ele, engajar ele no processo, explicar que o equipamento faz, o propósito do projeto que você está trabalhando e estabelecer uma parceria para que esse morador, né, seja aí um agente, né, do processo e aceite, por exemplo, ceder um espaço na sua garagem, no seu quintal, para que esse equipamento fique, né, enquanto ele está lá fazendo o monitoramento. Se eu estou numa área mais aí, né, por exemplo, rural ou de floresta, aí também, né, tem esse contexto de, né, mapear onde que seria o melhor lugar, né, quem poderia, né, ficar ali como um agente comunitário responsável que vai informar para a gente qualquer intercorrência, assim por diante. Então, tem isso, né, a ser considerado. Então, quando a gente não tem condição de trabalhar com equipamento desse, seja porque a gente
tem uma questão orçamentária, ou, por exemplo, o equipamento está em manutenção, enfim, né, não tem condição ali de segurança de deixar o equipamento, etc. Aí a gente vai ter que fazer um monitoramento, digamos assim, mais raiz, né? Que envolve a gente tá ali no campo, né, e montar uma estratégia na infraestrutura para que isso possa ser coletado de uma forma semi-automática, digamos assim. Então, aqui mostra um exemplo disso, né, de um monitoramento que eu acompanhei que a gente instalou garrafas em boca de lobo, e aí basicamente é só material plástico, né? Então é difícil assim que né, as pessoas têm interesse em roubar, então geralmente elas ficam, mas exige ali uma adaptaçãozinha da boca de lobo, né, instalar uma chapinha que direcione o fluxo para a garrafa, né, preparar ali, fazer uma regularização, porque quem já percorreu aí sistema de drenagem, né, sabe que é muito difícil a gente ter uma situação assim de super regularidade na entrada da boca de lobo. Geralmente o concreto está quebrado, tá a estrutura danificada, então a gente ainda tem que fazer essas regularizações, dar uma, né, colocar um concreto ali, né, mostra aqui numa das imagens isso, para tentar homogeneizar a coisa ali, para garantir que o fluxo de fato entre nessas garrafinhas que a gente instala dentro da boca de lobo. E aí é isso, né? A gente tem que ficar de olho na previsão do tempo. Aí aconteceu um evento chuvoso, tem que correr lá na bacia, esvaziar as garrafinhas e levar para o laboratório. Então, né, enfim, essa realidade aí de campo de quem trabalha, né, com cargas difusas. E é isso, né? Faz parte, né? A gente trabalha com água, tem que estar na água. Então, esse exemplo aqui que eu estou mostrando foi bem interessante, né? A gente vivenciou exatamente isso, prestar atenção na chuva e correr lá para coletar as garrafinhas e levar para o laboratório para análise. E aí, assim, se você tem espaço dentro da boca de lobo para instalar um arranjo de garrafinhas lá, que elas fiquem, né, com várias garrafinhas, aí eu consigo ter esse olhar da evolução da qualidade ao longo do tempo, né? Mas se eu não tenho muito espaço, aqui nesse caso a gente não, a gente só queria saber o que que tinha, né, no escoamento superficial, então foram poucas garrafas, mas dá para fazer um amostrador ali com as garrafinhas de PVC que mostre um pouquinho mais aí, né, que gere um pouco essa evolução para a construção do polutograma. Então, ah, por fim, né, eu acho que vale mencionar também, né, que esse é todo um trabalho para a gente monitorar na sarjeta, para separar o que é carga difusa de fato e tal. Mas a gente também consegue fazer monitoramento direto no rio, também com garrafas, assim. E aí, obviamente, vai vir junto o esgoto, a gente vai ter que entender ali, né, o que que é esgoto, o que que é impacto do esgoto no monitoramento e o que que não é. Mas também dá para a gente fazer a análise da subida da poluição ao longo de um evento de chuva no rio. A gente vai coletar direto no rio e vai ter também esse perfil, né, de início de chuva e final de chuva. Mas vai vir também vai vir também carga pontual junto, dependendo da bacia hidrográfica. Então, por exemplo, se eu estou numa bacia hidrográfica que 100% do esgoto está coletado e tratado, aí coletar no rio, eu vou observar sua carga difusa mesmo. Mas aí vai ser essa carga difusa, né, um mix de carga difusa de várias tipologias. Não vou ter essa separação para o entendimento né, das parcelas que contribuem com carga difusa. E aí, enfim, são resultados importantes também, e tem, né, um outro significado, necessita de outras interpretações. Então, né, agora só para a gente fazer um fechamento, né, essa é a realidade aí de quem trabalha com carga difusa. Eu comecei a trabalhar com carga difusa, né, no mestrado, doutorado, porque minha orientadora, né, querida orientadora Mônica Porto, né, uma das precursoras aí dessa temática aqui no Brasil, trabalhou, né, por muitos anos com esse tema. Então, eu tenho aí, né, a sorte de ter entrado em contato com essa temática e poder acompanhar monitoramento, análise de dados, né? É uma área muito interessante, né? Quem quiser aí se aventurar
universo acadêmico e fazer uma pós-graduação com essa temática, super incentivo, porque é isso. Hoje a gente fala pouco de cargas difusas porque a gente tem um impacto muito grande ainda das cargas pontuais nos cursos d'água, né? Como a gente ainda tem um contexto nas nossas cidades de ausência de universalização de coleta e tratamento do esgoto, a gente tem aí, né, um pouco mais de prioridade ali do poder público, de olhar para essa questão das cargas pontuais. Mas as cargas difusas, elas têm um papel muito grande na degradação de um curso d'água e não tem como ignorar elas, então a tendência é que cada vez mais a gente tenha estudos e trabalhos e né, ação do poder público para né, entender, caracterizar e também para tratar essas cargas poluentes. Então é uma área bem legal aí para quem né, gosta de trabalhar com águas, drenagem, e quer se especializar num tema, né, mais assim, na fronteira do conhecimento ali, com, né, um contexto aí, digamos assim, mais inovador e etc. para o nosso país, né? Porque, enfim, para outros países que essas questões já estão um pouco mais resolvidas, encaminhadas, a carga difusa é um tema bem, assim, já difundido, não é uma novidade, mas para a gente, infelizmente, para muitas pessoas, até no campo técnico, a temática carga difusa é ainda uma grande novidade, né? Tem um desconhecimento muito grande disso. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido útil aí para vocês. Compartilha aí com os colegas, né, que não sabem o que são as cargas difusas ou que querem entender um pouquinho mais. E é isso, né? Se aventurem aí por esse universo. Torço aí para que esse vídeo incentive aí alguns de vocês a incluir monitoramento de carga difusa nos seus trabalhos, nos seus projetos e, enfim, né? E que isso vire cada vez mais algo corriqueiro na nossa realidade aí de projeto. Um abraço.